Fala galera, nós fizemos a parte 1 do diabetes, nós falamos sobre o diabetes, como que ele se divide, o que ele causa no organismo. Agora nós vamos falar sobre os antidiabéticos orais, em si os próprios medicamentos. Nós temos os hipoglicemiantes orais, nós temos os sensibilizadores de insulina e nós temos os antihiperglicêmicos. Os hiperglicemiantes orais, o mecanismo de ação deles é a estimulação das células beta e o aumento da insulinemia. O que ele faz? Ele estimula as células beta a produzir a insulina em quantidades apropriadas. E ele faz de tudo para estimular a produção de insulina e o consumo de glicose. Já os sensibilizadores de insulina, eles têm uma ação mais periférica nos tecidos. Eles melhoram a ação da insulina e a captação da glicose. Como eu falei para vocês no vídeo, na parte 1, no diabetes, principalmente no tipo 2, tem uma dificuldade do tecido reconhecer a glicose. E se ele não reconhece a glicose, a insulina não consegue colocar ele dentro do tecido e fica aquele monte de açúcar acumulado no sangue. Então, os sensibilizadores de insulina, eles aumentam a sensibilidade da insulina, do reconhecimento da insulina nos tecidos periféricos. E nós temos os antihiperglicemiantes, que eles fazem o bloqueio da absorção intestinal de carboidratos, ou seja, fazem um bloqueio da quantidade. Imagina aquele segurança do shopping, que eu já falei, daquelas festas. Imagine que a entrada da festa do organismo é no intestino. Só que aí vai chegando os loucão lá, que é a glicose. Aí o que vai acontecer? O segurança lá, que é esse medicamento aqui, ele não vai deixar todo mundo entrar. Ele vai fazer um controle do quanto que entra de glicose no intestino. Porque todo diabético ele tem que reduzir a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Nós temos primeiro... dos hiperglicemiantes orais, nós temos as sulfonilureias, nós temos como exemplos a clicopropramida, a tolbutamida e a glibenclamida e a glimeperida, esses medicamentos aqui. O mecanismo deles é assim, eles vão fazer a liberação, o estímulo da liberação de insulina pelas células betas do pâncreas. Eles têm efeitos extrapancreáticos, ou seja, fora do pâncreas. Faz a inibição da liberação de glicose pelo fígado. Eles fazem a potencialização da atividade insulínica presente, ou seja, eles potencializam a insulina. Eles diminuem a quantidade de insulina, eles diminuem a quantidade de enzimas que quebram essa insulina. Eles fazem um aumento da concentração de sítios receptores da insulina, ou seja, tudo no nosso organismo tem que ter um reconhecimento, tem que reconhecer. Os receptores da célula tem que reconhecer o que está agindo sobre ele para ocorrer uma sinalização e ele funcionar. Então, as sulfonilureias, eles fazem isso, eles aumentam, ou ele faz o estímulo da liberação de insulina pelas células beta do pâncreas. Quanto mais insulina, mais carboidrato consumido. Nós também temos as reações adversas, dentre elas nós temos a hipoglicemia, a baixa de carboidratos no sangue, nós temos o ganho de peso, e algumas reações alérgicas. Nos antidiabéticos orais nós temos também a repaglimida. A ação dele consiste no aumento da secreção de insulina, ou seja, ele estimula as células beta do pâncreas a aumentar a secreção de insulina na corrente sanguínea. Como eu já falei, quanto mais insulina, mais carboidrato consumido. E ele só é utilizado após as refeições, que nós chamamos de administração pós-brandial. Que depois da refeição, o diabético já vai lá e injeta a insulina nele para poder a insulina já agir e já conter o excesso de carboidrato na corrente sanguínea dele. Nós também temos os sensibilizadores de insulina. Dentre eles, nós temos um bem famoso que é a metformina. É um bem usado aqui no Brasil, distribuído no SUS. O mecanismo de ação deles faz a supressão da gliconeogênese, ou seja, a supressão da formação do glicogênio, aquele carboidrato de reserva lá no organismo. Eles fazem a diminuição hepática, a diminuição da produção hepática do glucagon, ou seja, eles diminuem o glucagon e assim não quebra o carboidrato de reserva lá no fígado e não fica jogando glicose toda hora no sangue. Eles fazem a redução da absorção gastrointestinal da glicose e assim, com isso, a gente reduz os níveis de insulina e reduz os níveis de glicose e de insulina na corrente sanguínea dos pacientes obesos com diabetes mellitus do tipo 2. A principal indicação é para pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, com índice de massa corpórea elevada ou obesos.
E o efeito colateral principalmente é o aumento do ácido lático no organismo, tem um grande aumento disso. Nos sensibilizadores de insulina, e agora nós temos os antiperglicemiantes. Dentre eles nós temos o principal, que é os inibidores da alfa-acarbose. A enzima alfa-acarbose é uma enzima que vai facilitar o processo da ingestão de carboidrato no intestino. Ele é aquele amigo da festa que, como eu falei, tem um segurança, mas geralmente, imagine que o segurança tem um amigo dele. E esse amigo dele vai conversar com o segurança e vai facilitar a entrada dos caras para dentro da festa. É como se fosse a glicose querendo entrar. Essa enzima chamada alfa-acarbose, ela facilita a entrada da glicose na corrente sanguínea. Ele é um inibidor competitivo da alfa-glicosidase, ou seja, ele inibe a ação das enzimas que quebram ele mesmo. Eles são responsáveis pela digestão dos carboidratos. E quando você inibe esse medicamento, inibe essa enzima, ele diminui a quantidade de glicose que está sendo ingerida lá no intestino. Se diminui a quantidade de glicose que está sendo ingerida no intestino, diminui a glicemia do diabético, e aí fica mais fácil o controle do diabetes por parte do usuário que está aí acometido por essa doença crônica. Os principais efeitos colaterais são os efeitos gastrointestinais, entre eles prisão de ventre e outros a mais. Tratamentos por diabetes do tipo 2, nós temos como meta a redução de peso e o estímulo à atividade física. Sabe de uma coisa, o diabético não adianta ele tomar medicamento e ele não fazer a ação dele. Quais são as ações dele? Ele tem que fazer exercício físico obrigatoriamente, ele tem que ter uma dieta controlada obrigatoriamente. Não adianta, o medicamento não vai resolver tudo. O medicamento não é uma fórmula mágica que vai resolver tudo. O diabético ele tem que tomar o medicamento, mas ele tem que fazer a parte dele. Tem que fazer exercício físico, tem que correr na rua e tem que fazer um controle restrito da dieta dele. Senão o medicamento não vai ter efeito nenhum. E como eu já falei, fica um recado aqui para todos. Você que tem o diabetes do outro lado, talvez você esteja vendo. Se você não conhecer alguém, recomende para que essa pessoa cuide da saúde dele. Para que essa pessoa faça uso do medicamento na posologia correta, que ele, se precisar da insulina, que ele faça o uso da insulina diariamente, que ele faça uma dieta controlada. Ele tem que ir no nutricionista, para o nutricionista fazer uma dieta de acordo com ele tem que fazer um tratamento médico, porque infelizmente o diabetes ainda é uma doença crônica, ela não tem uma cura em si ainda, e ela resulta em várias complicações. Eu tenho um conhecido meu, que ele amputou já as 2 mãos, os pés, parte do nariz dele, porque ele não fez o controle do diabetes lá no início. Diabetes é uma doença que dá para você viver uma vida de qualidade, uma vida boa, tranquila, sossegada, mas para isso você tem que fazer um controle periodicamente. Fazer exercício físico, ter uma dieta restrita e se alimentar bem, e fazer uso do medicamento, e se for necessário o uso da insulina, faça o uso da insulina. E cuide de sua vida. Não deixe essa doença vir aterrorizar você ou coisa desse tipo, não. Cuide. Você pode sim viver uma vida de qualidade se você tem o diabetes. Você só precisa cuidar dela. E aqui fica o recado do Malhando Cérebro. Cuide da saúde de vocês e até a próxima.